Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos continuar a nossa série devocional no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Estamos nos últimos dias de 2020 e muitas pessoas começam a fazer o seu planejamento para 2021. Nesta época do ano é normal estabelecer as metas, cada um coloca os seus objetivos e objetivos bem definidos muitas vezes. Coloca lá a sua métrica de perder 10 quilos neste ano, coloca a métrica para ler 10 livros ou 12 livros, um livro por mês, e enfim, coloca-se ali vários objetivos. Além disso, tem outros objetivos que a pessoa costuma colocar. Existem pessoas que colocam objetivos como: eu vou passar um ano lá, eu vou mudar de casa, eu vou fazer isso e aquilo, sem ao menos consultar a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre essa ideia de planejamento segundo a vontade de Deus. Deus tem um plano para toda a humanidade. Mas será que Ele tem um plano específico para cada um de nós? Meu Deus, o planner, aquela agendinha de Deus, teria que ser muito grande. Afinal, Ele tem um plano específico para cada um de nós. Quando nós pensamos dessa forma, nós pensamos que muitas vezes o homem parece ser uma marionete nas mãos de Deus. Parece que Deus está na sua soberania, controlando toda a humanidade, controlando o seu ser. Mas quando nós pensamos isso, nós estamos pensando muito egoisticamente e não estamos vendo como Deus age como um todo. Deus age pensando sempre na humanidade. E Ele tem alguns princípios que regem toda a humanidade. O que nós precisamos fazer é descobrir quais são esses princípios, precisamos olhar para esses princípios, precisamos nos atentar para esses princípios que estão, em sua maioria, na palavra de Deus, se não praticamente todos, e aí nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para as nossas vidas e qual o planejamento que nós devemos seguir segundo a vontade de Deus. Esse planejamento de Deus, nós precisamos levar 3 coisas em consideração. Primeira questão: nós não podemos ignorar a vontade de Deus. Muita gente diz: eu vou fazer isso ou aquilo, sem pensar se esta é a vontade de Deus. E como nós devemos dizer então? Versículo 15 diz: em vez disso, devemos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, quando a gente diz: então vamos marcar uma reunião, amanhã, tal horário, você vai dizer: se Deus permitir, eu não só viverei até lá, como faremos essa reunião e vai ser uma bênção. Então, nós precisamos submeter os nossos planos à vontade de Deus, porque Deus tem a sua vontade soberana, a vontade de Deus vai acontecer sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de toda a humanidade. Por isso, nós podemos também descansar, porque a responsabilidade sobre a história da humanidade, até certo ponto, é de Deus. A responsabilidade sobre aquilo que acontece nas nossas vidas é nossa, afinal nós temos que assumir as nossas decisões. No entanto, nós precisamos confiar que Deus também está no controle e que Ele providenciará um planejamento para que você siga
em frente e siga vencendo as suas lutas, as suas guerras em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, né? Então, não é possível ignorar a vontade de Deus quando você vai fazer um planejamento. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Segundo fator que nós precisamos levar em consideração ao fazer um planejamento segundo a vontade de Deus. Precisamos prever que a nossa vida é muito breve, ou seja, a nossa vida é como se fosse uma neblina que vem, ela se instala ali e logo ela se dissipa. Então a vida é muito breve, é muito rápida. Nós não podemos fazer planos a longuíssimo prazo. Precisamos pensar no curto e médio prazo. Precisamos pensar que os nossos atos têm efeito não só na nossa vida terrena, mas na nossa vida posterior. E por a vida ser breve, nós precisamos pensar sempre no fator eternidade. Um planejamento segundo a vontade de Deus leva em conta o seu legado, leva em conta a eternidade, leva em conta aquilo que você vai levar para a eternidade. Terceiro aspecto que nós precisamos levar em conta é que aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, nós precisamos fazer. E aquilo que nós não sabemos, nós não podemos fazer, né? Então, quem sabe a vontade de Deus e não a pratica, comete pecado, segundo o versículo 17 do texto que nós lemos. Quem conhece a vontade de Deus e não coloca em prática, este está cometendo pecado. Agora, se você conhece a vontade de Deus e pratica, você está seguindo o planejamento segundo a vontade de Deus. Eis o grande desafio deste tempo, é descobrir quais são os princípios que vão reger as nossas vidas para que nós façamos um planejamento segundo a vontade de Deus. É bom entender quais são esses princípios, é interessante você dedicar um tempo para ouvir a voz de Deus, é bom que nós ouçamos a voz de Deus, escrevamos num papel e assim possamos colocar as nossas metas e as métricas para que o ano de 2021 seja um ano de realizações, para que o ano que vem seja um ano realmente cheio das bênçãos do Senhor e todos os projetos de Deus sejam cumpridos nas nossas vidas. Se Deus assim permitir, nós não apenas viveremos, como nós veremos a cura para tantas doenças, como nós vamos experimentar a transição para uma nova fase das nossas vidas e muita coisa legal vai acontecer para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque a sua palavra traz revelação para cada um de nós e obrigado a Deus porque o Senhor cumpre os teus projetos nas nossas vidas, ajuda-nos a fazer um planejamento segundo a sua vontade. Que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos tomemos decisões que agradam ao Senhor no dia de hoje, que nós possamos estabelecer as métricas e as metas necessárias para que alcancemos todos os objetivos segundo a sua vontade. Pai, nos ajuda no dia de hoje e nós pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Até logo, um forte abraço, tamo junto e tchau.